Olá, industriais! Nesse terceiro vídeo eu queria ressaltar o que deve acontecer na economia no próximo ano, o porquê que esse ambiente de euforia, de crescimento que a gente deve viver até o final de ano não se mantém para o ano que vem. Então, a recuperação econômica do pós-Covid deve ser realizada todo nesse ano, com toda a cobertura de emprego, como derivação, né, da pandemia, ela deve acabar no final desse ano e no ano que vem a gente volta a um nível de atividade econômica próximo do que se conhece como PIB potencial. Quer dizer, a economia brasileira vai realizar o que dela, né, se pode esperar tradicionalmente com o conjunto de recursos disponíveis e que ela costuma gerar de crescimento. Então, o que a gente deve ter no ano que vem seria algo em torno de 2%, 2 e pouco, 2,5%. Contudo, o fato da taxa de juros estar indo para um nível muito elevado, quer dizer, da gente sair de um nível de taxa de juros de 2% ao ano, e a gente deve chegar a uma taxa de juros acima de 8% até o início do ano que vem, vai fazer com que seja desestimulado consumo e investimentos. Quer dizer, então, aquele nível de 2% já não vai ser os 2%, vai ser algo menor do que isso, tá certo? Então, assim, a expectativa que a gente tem é de um crescimento mais próximo de 1,5% para o próximo ano, exatamente por causa, basicamente, dessa taxa de juros que vai precisar ficar mais alta por um bom tempo para poder fazer os seus efeitos, né, sobre o nível de preços. Então, isso leva, em geral, de 6 a 9 meses para que os aumentos de taxas de juros levem a uma queda do nível de preços, ou um arrefecimento do processo inflacionário. Então, a gente deve esperar taxas de juros mais altas no ano que vem, que restringem a atividade econômica. Bom, além disso, a gente tem um ambiente, né, um conjunto de informações que não são exatamente benéficos, né, ou de grandes expectativas de melhora da atividade econômica no futuro. A gente tem, basicamente, uma expectativa de desaceleração da atividade econômica na China, né, o que deve gerar um nível de preços de commodities um pouco menor, que não estimularia tanto o crescimento econômico na atividade aqui dentro do Brasil. Quer dizer, o Brasil responde muito, né, a commodities, e a gente também tem um conjunto de elementos que eu acho que vale a pena ressaltar aqui nessa lâmina. Então, eu chamo a atenção aqui de uma crise institucional e política, né, que tem reflexos grandes à nossa taxa de câmbio. A gente tem novidades fiscais, né, como a dos precatórios, né, do não pagamento de precatórios, que entra também como uma desconfiança dos investidores que deixam de adquirir ativos brasileiros, deixam de entrar dólares no Brasil, e isso deixa a moeda brasileira desvalorizada. O início do processo de desaceleração dos estímulos monetários nos Estados Unidos deve acontecer do final desse ano até o início do ano que vem, quer dizer, uma desaceleração na expansão monetária dos Estados Unidos, que também tem impacto sobre a economia do Brasil à medida que gera um nível menor de liquidez no mundo. Os capitais tendem a vir menos a países em desenvolvimento. A gente tem também uma crise hídrica à frente, né, que deve aumentar ainda mais, né, a inflação, ou alimentar ainda mais essa inércia inflacionária, que é um componente da inflação mais difícil de ser restringido. E ainda tem o fenômeno, né, mais recente de um potencial colapso financeiro derivado do nível de alavancagem de grandes empresas na China, em especial da Evergrande, né, que é uma enorme incorporadora que está gerando uma grande instabilidade no mercado internacional. Não se sabe ainda como o governo chinês vai lidar com esse enorme problema. Fato é que esse conjunto de variáveis, menos a Evergrande, é claro, mas esse conjunto grande de variáveis que eu mostrei, eles geraram uma taxa de câmbio, mostrada nesse gráfico, que é a mais desvalorizada entre todas as taxas de câmbio dos países em desenvolvimento. E essa taxa de câmbio muito desvalorizada acaba alimentando essas expectativas ruins em relação à inflação no Brasil. Por quê? Porque se a gente tem uma taxa de câmbio desvalorizada, o preço do bem importado fica mais caro.
né? Quando ele está mais caro, isso entra como parte tanto do consumo das famílias como bens mais caros, né? A inflação ao consumidor, como a inflação ao IPA, por exemplo, que mede preços de bens, de insumos da indústria. Então esses bens, esses produtos mais caros, ou essa dificuldade, né, de a gente viver um momento de valorização da nossa moeda e, portanto, barateamento das importações, acaba alimentando uma inércia inflacionária e também uma perspectiva, né, ou expectativas de inflação mais altas e longe da meta. A partir do momento em que a inflação está longe da meta, o Banco Central vai ter que elevar cada vez mais a taxa de juros para poder empurrar essa inflação para baixo. Veja-se daí, por exemplo, que como estão as expectativas de inflação brasileira. Notem, em 2021, por essa tabela, há 5 semanas as expectativas para o final desse ano, né, eram de 7,05 de inflação. Há 4 semanas, 0,11. Há 3 semanas, 7,27. Há 2 semanas, 7,28. Há 1 semana já 8%. E agora, na segunda-feira, 8,35%. Quer dizer, as expectativas de inflação medidas pelo Boletim Focus têm revelado que produtores e que agentes econômicos em geral têm entendido que a inflação vai ficar bem mais alta do que a meta. Portanto, o Banco Central, atento a essas expectativas, certamente ele está atento, e dado esse ambiente institucional em que a gente está vivendo, é muito provável que a taxa de juros se mantenha bem mais alta do que seria aquela que permite um crescimento perto do nível de PIB potencial, que é o 2 a 2,5%. Portanto, daí a gente deriva uma expectativa de crescimento menor do que 2%, talvez mais próxima de 1 a 1,5%. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.